aproveita para fazer um esquenta para as Olimpíadas e se esquentar curtindo aquele clássico. Depois do Vai Que Cola. Que delícia estar aqui, viu? Tô muito contente. Valeu. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Hipercap. Compre e concorra a R$200 mil no quarto sorteio. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Começo essa edição falando com você sobre economia. A inflação desacelerou para todas as faixas de renda de maio para junho, mas o impacto é diferente para cada camada. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou o balanço e a gente analisa junto aqui no telão. Vamos comparar aí de maio para junho como é que ficou a situação. As famílias com renda de até R$ 1.650,50, você vê aí que a inflação pesou 0,62%. E para as famílias com renda superior a R$ 16.500, o peso é bem menor, de 0,39%. Para entender esse impacto aqui na nossa região, a gente fez uma outra pesquisa, essa com base no último censo do IBGE. Em 2019, por exemplo, a renda per capita em Salesópolis era de R$ 1.896,20. É a cidade que mais ficou próxima desse piso que a gente acabou de ver aí, de 1.650 do piso do levantamento do IPEA. E o rendimento mais alto a gente encontrou em Guararema, que aparece aqui na tela para você, quase R$ 3.000 a renda per capita por lá. É claro que essas duas cidades têm perfis diferentes, o que acaba sim influenciando nessa conta, mas para entender por que a inflação pode pesar mais em Salesópolis do que em Guararema, os economistas levam em consideração o padrão de consumo de cada família. Cada faixa de renda tem um tipo de consumo. As famílias que ganham menos, por exemplo, gastam cerca de 1/4 do salário com alimentos, gás, transporte coletivo. Essa família, à medida que a inflação dela é a maior, e assim, é uma família que tem um orçamento muito pequeno. Então, assim, ela não pode se dar ao luxo de poupar menos e continuar consumindo as coisas que ela habitualmente consome. Literalmente, ela vai ter que fazer escolhas. Ou ela vai consumir menos de algumas coisas, ou ela vai ter que deixar de consumir algumas coisas para manter outras coisas sendo consumidas dentro de um padrão de normalidade. Já as famílias com alta renda, o gasto maior foi com viagens, combustíveis e planos de saúde, por exemplo. De acordo com a economista do IPEA com quem a gente conversou, a previsão é que o cenário melhore até o final do ano para quem ganha menos. Hoje, quando a gente olha essas inflações em 12 meses, a gente tem uma inflação dos mais pobres aí acima de 9%. Essa inflação em 12 meses, ela tende a desacelerar. No final do ano, a gente deve ter esse número ali entre 6 e 7. Por quê? Porque essa contribuição dos alimentos para esse alívio inflacionário, ela vai continuar. Tirando alguns grupos como carnes e leite, que a gente ainda pode ter alguma pressão, os cereais, as frutas, verduras vão ficar um pouco mais baratos. Então isso vai dar algum alívio para essas famílias de renda mais baixa. A economista falou aí sobre essa questão de escolha para a família que ganha menos, né? Além de mudar o cardápio, dependendo do caso, ela deixa de pagar uma conta. Mogi das Cruzes, por exemplo, começou julho com pelo menos 15 mil pessoas inadimplentes. Para diminuir o impacto no comércio, tem empresários adotando a compreensão. É por aqui que as notas das compras são separadas, os dados dos clientes contabilizados e é feito o crediário. Nessa loja em Mogi das Cruzes, a liberação do crédito já existe há mais de 30 anos. Só que com a pandemia, o número de credores aumentou. Antes da pandemia, nós perdemos mais ou menos uns 2% de inadimplentes, né? Hoje dá pelo menos, acho que uns 7%. Isso daí é ocasionado, né, principalmente pela dificuldade do momento, né? Pelo desemprego, pelo aumento dos alimentos, enfim. Tudo isso acaba pesando para o cliente, né? Para que a loja não fique sem receber e o consumidor consiga arcar com as dívidas, o seu Iro conta que sempre oferece negociações. Nós ligamos, conversamos,
Se a pessoa tiver em dificuldade, a gente procura ajudar do máximo possível, né? Procuramos fazer tudo o que é possível para realmente podermos receber e ao mesmo tempo auxiliar aquele nosso cliente que está passando por um momento de dificuldade. Muitas vezes, o crediário é a única possibilidade no momento para que o consumidor consiga comprar aquilo que deseja. Tanto que nessa outra loja, por exemplo, a procura para abrir financiamento tem sido grande. Em torno de 5 pessoas por dia solicitam a abertura do crediário. Mas, de acordo com o gerente, a aprovação é de um cliente a cada 10. E nesse tempo, o aumento da inadimplência no estabelecimento também chegou a crescer. Na verdade, a gente tem crediário próprio, né? A gente trabalha em cima desses dados, né? Em relação ao ano passado, começou aí, quando fechou a loja, teve uma inadimplência aí de 12%, um aumento de 12%, né? Então foi bem um pico, 12%, depois retomou, abriu a loja, voltou para 4% e agora estabilizou, né? Então assim, a gente tirou os juros enquanto estava fechado, não cobrou juros, né? Do crediário próprio, pelo menos. Então assim, o nosso cliente está retomando, né? Teve sim essa queda aí, esse aumento de inadimplente, mas agora voltando ao normal. Foi quando a loja decidiu tirar os juros das dívidas. E com isso, teve quem conseguiu ficar em dia com o estabelecimento. Teve caso que veio até nós, né, e pediu até um acordo por falta de emprego mesmo. Perdi um emprego, eu não consegui pagar, mas aí a gente conseguiu retomar, fazer um acordo e prolongar um pouquinho mais essa dívida dele aí, sem juros também. Segundo dados do SCPC, o número de inadimplentes aqui em Mogi das Cruzes aumentou. Se compararmos julho do ano passado com o mesmo período deste ano, a alta foi de quase 17%. Mas para ajudar os consumidores, uma lei já está em vigor desde o início desse mês. É a lei do superendividamento. Ela facilita a negociação e quitação de dívidas e estabelece uma série de medidas, desde recuperação judicial até proibir qualquer tipo de assédio ou pressão aos clientes. Sobretudo para aquele que é idoso, né, o aposentado, né, o deficiente, criança e adolescente e a pessoa doente ou quem está numa vulnerabilidade evoluindo, uma vulnerabilidade avançada. Tudo isso também tem um artigo dentro da lei que proíbe que haja publicidade específica para esse público, né, no sentido de abordar e de assediar. Tanto publicidade em TV, rádio, jornal, como também aquela abordagem que acontece na rua. Mas esse especialista em direito do consumidor explica o que o consumidor pode fazer para não acumular contas em atraso. Se você deve o cartão de crédito e pega o valor do cheque especial para pagar o cartão de crédito, também já é um indicativo perigoso. Uma conta simples tem que ser feita para que você não entre no superendividamento. Você tem que anotar tudo aquilo que você ganha e anotar tudo aquilo que você gasta. E verificar se o que você ganha é maior do que você gasta. Se não for, você precisa ou implementar novas atividades ou diminuir os seus gastos, né? Cortar alguns dos seus gastos. E é importante porque esse corte vai significar equilíbrio nas suas contas. Se os seus gastos estiverem maior que os seus ganhos durante muito tempo, isso é um indicativo muito forte de que você pode entrar naquilo que a gente chama de superendividamento. Você que está desempregado, em Arujá a prefeitura está oferecendo uma capacitação para ajudar a montar um bom currículo. Quem explica melhor isso para a gente é a Janaína Rodrigues. Agora, no mês de julho, vão ser 3 turmas desse curso para capacitar e ajudar as pessoas a encontrar uma recolocação no mercado de trabalho. No total, são 90 vagas. A gente vai conversar agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos Santos, para dar mais informações. Secretário, muito obrigada por aceitar participar aqui do Diário TV. Como que vocês elaboraram esse curso? De que forma vocês vão ajudar as pessoas aí nesse momento tão importante, né, da recolocação? Muito obrigado, primeiro, por essa oportunidade de levar essa boa notícia à nossa população. A gente tem acompanhado as dificuldades da pessoa, muitas das vezes na hora de buscar um emprego, não saber preencher um currículo, não saber como se apresentar. Então, esse curso ele vai orientar, ele vai capacitar a pessoa para preencher esse currículo, como também vai dar dicas de entrevista de emprego. No caso, o curso é presencial, né? Mas vocês vão seguir aí todos os protocolos, é isso?
Sim, ele é presencial, mas seguindo todos os protocolos para evitar a contaminação com Covid. E no caso, quais temas vão ser abordados aí? Preencher o currículo, também a questão da entrevista, vocês vão trazer também exemplos práticos para essas pessoas, como vai ser? Sim, nós teremos aulas teóricas, marketing pessoal, dicas de entrevista de emprego, o preenchimento do currículo, como também o uso da rede social. Então vai ter ali 2 horas de aula para cada turma, que vai tentar orientar a pessoa a melhorar um pouquinho aí a sua performance na busca do emprego. E é voltado, né, secretário, para qualquer área aí, né, de trabalho, é isso? Qualquer área, inclusive pessoas com curso superior, cursos técnicos, trabalhadores operacional de um modo geral, qualquer um pode participar. Precisa ser morador de Arujá ou não tem essa necessidade? Em Arujá, lógico que a gente está buscando, né, mas qualquer cidade vizinha, moradores das cidades, pode participar. Tá certo, então muito obrigada pelas informações. Muito obrigado a você, mais uma vez, estar aqui levando uma boa notícia para a população. Certo, obrigada. Se você se interessou e quiser participar do curso lá em Arujá, só entrar no site prefeituradearujá.sp.gov.br. Inscrições até o dia 15 de julho. Janaína Rodrigues para o Diário TV. Mudar de assunto agora, daqui a 17 dias começa a valer a aplicação de multas para empresas que não respeitarem a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa história vem desde o ano passado, até agora tem sido um período de adaptação e para os dois lados, né? Para quem coleta e para quem fornece essas informações. Aqui com a gente, Fabiana Brava, coordenadora do PROCON de Mogi das Cruzes, porque o PROCON está fazendo uma campanha aqui em Mogi de orientação para os consumidores, né, Fabiana? Boa noite. Boa noite, Cássio, mas eu não sou brava não, eu sou boazinha, viu? Conta pra gente como é que vocês estão orientando. Tá brava com o pessoal porque tá passando informação que não deve? Então, Cássio, na verdade é o seguinte, as empresas precisam realmente se adequar à nova Lei Geral de Proteção de Dados, porque é preciso que elas informem com muita clareza quais são e qual a finalidade, por que elas precisam coletar tantos dados assim. E a grande questão que é o motivo dessa orientação é especialmente a coleta da biometria. Porque a biometria, diferente das senhas que você pode entrar e trocar, se você fornece a sua biometria, ela não tem como você alterar. Então, se alguém tem acesso a essa informação, juntamente com dados pessoais, com cópia de documento, com outras informações pessoais, isso acaba facilitando muito que ocorram fraudes em nome daquela pessoa. Então, a gente precisa que as empresas façam a adequação para proteger e para cumprir a legislação no sentido de orientar claramente o consumidor de como vão ser utilizados aqueles dados, e o consumidor precisa ficar muito atento também e não fornecer dados pessoais, dados sensíveis relacionados à religião, à etnia, ou outros dados, preferências em todas as áreas. Ele tem que pensar bem como ele vai fornecer, especialmente a questão da biometria, porque se esse banco de dados cai na mão de pessoas mal intencionadas, de empresas mal intencionadas, além do consumidor passar a ser abordado com ofertas que ele não está querendo, ele pode sofrer fraudes. Fabiana, agora vem cá, o que motivou essa campanha? Muita reclamação por parte do consumidor? Então, na verdade, a gente teve problema com algumas farmácias que começaram a fazer a coleta de biometria, a solicitação de uma cópia do documento pessoal, inclusive com foto da assinatura, e pedindo que os consumidores assinassem um consentimento, que é um requisito da lei, uma declaração de consentimento de como aqueles dados seriam tratados. Só que o consumidor ele não tinha opção de realmente escolher. Aquele documento já vinha previamente impresso, dizendo que os dados seriam fornecidos para redes sociais, para o Google e para outros setores, e o consumidor simplesmente tinha que dar ciência. Então, esse cadastro é muito amplo. Além da biometria, tinha a declaração de consentimento, que na verdade ele não teve a opção de escolher, e ainda uma cópia do documento. Então, a gente notificou aqui, o PROCON de Mogi notificou, e a gente informou a Fundação de São Paulo, que notificou também a uma rede de farmácias, e
que eles, inclusive, já pararam de fazer, tendo em vista que podem ser multados em função desse procedimento. Fabiana, agora aproveitar que você está aqui com a gente, vamos orientar também o outro lado, né? A empresa, por exemplo, que coleta essa informação, porque eu falo por experiência própria, já passei em consultório médico que no meio do meu prontuário lá tinha um papel e eu olhei e falei, o que é isso daqui? Só esperando a minha assinatura. Pode isso? Na verdade, assim, a lei pretende que haja maior clareza nas informações. O que é importante? Que o consumidor, o fornecedor, se ele for fazer uma captura de cadastro, uma das coisas que ele precisa deixar muito claro, a finalidade, e ele precisa dar oportunidade, através de uma plataforma ou de alguma forma, dele conseguir desativar o meu cadastro. Eu quero retirar os meus dados pessoais desse cadastro. Então, se o fornecedor ele não faz isso, ele não possibilita uma forma da pessoa cancelar o cadastro, dela desativar dados, dela desativar aquele compartilhamento que inicialmente ela tem autorizado, ela já está violando, o fornecedor já está violando a lei de proteção de dados. Então é importante, são muitos detalhes, né? Mas é importante que a finalidade esteja muito clara. Então, por exemplo, para você vender medicamentos, né? Você não precisa da biometria, né? E você não pode especialmente condicionar isso a descontos. Exatamente. Fabiana, obrigado. Só corrigindo, gente, Fabiana Bava, perdão, viu? Obrigado pela participação com a gente aqui, até uma próxima. Prazer. Primeira quinzena desse mês foi marcada por um bloqueio atmosférico. Isso impede o crescimento de nuvens e serviu para manter as noites frias e deixou o ar mais seco também. Agora, esse bloqueio começa a ser rompido e normalmente isso ocorre com a chegada de uma frente fria muito forte ou em parcelas, com várias frentes frias seguidas em poucos dias. Se prepare, porque é exatamente isso que começa a acontecer aqui na região a partir de amanhã. Vamos ver a previsão. O sol ainda aparece na sexta-feira, mas a nebulosidade aumenta bastante e as temperaturas máximas nas cidades do Alto Tietê diminuem. À tarde, o tempo pode ficar ainda mais fechado, o que dá condições para garoa durante a noite. Mínima de 15 graus em Poá e máxima de 23 em Salesópolis. A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco você vai ver que a grande cobertura vacinal nos idosos com mais de 70 anos trouxe mais tranquilidade para quem faz parte desse grupo. 7h28. Até já. Sentiram isso? É um terremoto. Hoje, depois de Mestre do Sabor, a Leia estava ali. Ela estava lá dentro quando os tanques caíram. Os bombeiros vão achar ela. Tchau! penúltimo episódio da temporada de The Good Doctor, o Bom Doutor. O que faz você se sentir único? Pra mim, é acordar todos os dias e celebrar o que vem pela frente. Seja um dia cheio de desafios, ou mesmo que seja não fazer nada. Mas com um detalhe, que faz toda a diferença. Saber que eu não estou sozinha. Acesse del.com.br ou ligue e descubra o XPS ideal para você ou para sua empresa. Diário TV está de volta. A gente atualiza para você agora como é que está a ocupação de leitos para tratar pacientes com Covid-19 aqui na região. Nas unidades estaduais, o que chama a atenção é a ocupação da UTI do Hospital Santa Marcelina de Itacoaxetuba, que está próxima da lotação, 95%. Em contrapartida, a enfermaria do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos apresenta índice de ocupação de 23%. Já em Mogi das Cruzes, somando a rede pública e particular, UTIs com ocupação de 52%. Já nas enfermarias, o índice é de 47%. Hoje o Alto Tietê ultrapassou a marca de 4.900 moradores que morreram por conta da Covid-19. Falar sobre esse assunto com o Natan Lira. Natan, os números indicam uma aceleração, né? Boa noite. Oi, Cássio. Boa noite para você e também para o pessoal que nos assiste em casa. Infelizmente, sim, e a gente percebe essa aceleração pelo acompanhamento que a gente faz dos dados aqui da região, né? Para o Alto Tietê avançar de 4.700 para 4.800 óbitos pela Covid, passaram
passaram 6 dias. E agora, para ir de 4.800 para 4.900, passaram apenas 3 dias. Então houve uma redução aí de 3 dias, né, no espaço de tempo em que a região levou para somar mais uma centena de vidas perdidas pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas a região notificou mais 22 óbitos pela doença. Essas últimas vítimas eram 2 de Arujá, 2 também de Itaquaquecetuba, 3 de Poá, 4 de Suzano, 5 de Ferraz de Vasconcelos e 6 de Mogi das Cruzes. O total de óbitos, então, pela Covid-19 aqui no Alto Tietê é de 4.905. Também nas últimas 24 horas foram confirmados mais 300 novos casos da Covid-19 aqui na região. Com isso, então, o total de moradores que testaram positivo para o novo coronavírus chegou a 117.102. Outros 280 pacientes também se recuperaram só nas últimas 24 horas aqui no Alto Tietê, o que levou, então, o total de curados para 97.907. E agora a gente fala da média móvel, porque aqui no Alto Tietê a média de mortes está apontando para uma estabilidade quando a gente compara os dados atuais com de semanas atrás. Há 14 dias a média diária de óbitos estava em 16, e hoje esse número ficou em 18. A variação ficou dentro da doença. Essas últimas vítimas eram 2 de Arujá, 2 também de Itaquaquecetuba, 3 de Poá, 4 de Suzano, 5 de Ferraz de Vasconcelos e 6 de Mogi das Cruzes. O total de óbitos, então, pela Covid-19 aqui no Alto Tietê é de 4.905. Também nas últimas 24 horas foram confirmados mais 300 novos casos da Covid-19 aqui na região. Com isso, então, o total de moradores que testaram positivo para o novo coronavírus chegou a 117.102. Outros 280 pacientes também se recuperaram só nas últimas 24 horas aqui no Alto Tietê, o que levou, então, o total de curados para 97.907. E agora a gente fala da média móvel, porque aqui no Alto Tietê a média de mortes está apontando para uma estabilidade quando a gente compara os dados atuais com de semanas atrás. Há 14 dias a média diária de óbitos estava em 16, e hoje esse número ficou em 18. A variação ficou dentro dos 15%, por isso, então, é considerada uma tendência de estabilidade. Já a média móvel de novos casos da doença passou de 529 confirmações por dia há 2 semanas para 276 hoje, então uma redução aí de cerca de 20%. E a gente continua falando da Covid-19, mas agora para uma notícia boa. Amanhã o Alto Tietê recebe uma remessa de mais de 164 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Segundo o Condemate, essas doses são para vacinar as pessoas a partir dos 30 anos de idade aqui na região. Essa é uma das maiores remessas de doses da vacina que o Alto Tietê já recebeu desde o início da campanha. Todos os detalhes estão lá na nossa página, g1.com.br/TV Diário. Cássio. Natan Lira, notícia ótima, 30 anos, chegou. Valeu, obrigado, boa noite, até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Continuar falando sobre imunização, notícia boa, porque a vacinação contra a Covid-19 já mostra resultados muito positivos por aqui. As internações de idosos com mais de 70 anos caíram 97% na região. E além desses números que enchem as planilhas, a sensação de alívio de quem faz parte desse público dá gosto de ver. No porta-retrato, o registro de um passado não muito distante. Antes da pandemia, as seresteiras de Mogi tinham uma agenda cheia. Se apresentavam em festas, teatros, sempre com muita alegria. Aí veio o coronavírus e as atividades foram suspensas. Um choque para a Dona Branca, que teve a rotina completamente alterada por causa do isolamento social. Ficou ansiosa, estressada, tanto que acabou desenvolvendo uma doença autoimune, a psoríase. Eu estava inteirinha, eu pé a cabeça, cheio de bolhas e manchas vermelhas, né? Aí voltamos lá e peguei uma biópsia, daí foi muito triste, né? Porque daí assustou mesmo. Aí fizemos, aí deu a psoríase. E último grau mesmo de inflamado e tudo. Foi uma luta. Hoje a aposentada ainda toma vários remédios, mas o quadro está controlado. A seresta ainda não voltou, só que aos poucos ela vai retomando os outros compromissos do dia a dia. Tudo isso graças à vacina. O processo de imunização da idosa de 75 anos foi concluído em março. Ah, menina, você não tem ideia. Saiu uma alegria, parece que a gente já se reviveu, né? E ó, é assim, quando eu tô indo pro shopping, que não vou assim todo
dia, né? Hoje mesmo eu vou. Tomo um cafezinho com as amigas e volto correndo. Tá muito bom, tá ótimo. Acho que a gente se renovou de novo, né, a vida. Mas temos que tomar todo mundo, né? Todo mundo tem que tomar, principalmente os idosos. Os reflexos dessa imunização já aparecem nos registros dos hospitais e unidades de saúde. As taxas de novos casos, internação e mortes em consequência da doença estão em queda na região. Entre janeiro e junho, Itaquaquecetuba foi a cidade que registrou a maior redução no número de idosos a partir de 70 anos hospitalizados em decorrência do coronavírus. Foram quase 97% a menos. Em seguida estão Poá, com menos 70%, Guararema, com menos 66,6%, Suzano, menos 45,7% e Mogi das Cruzes, com menos 37%. O ambiente, né, hospitalar, sempre representa risco, né? Teremos lá outros vírus e outras bactérias também, além, né, do coronavírus. Então, assim, o idoso que se protege, né, com a vacina, diminuindo essa necessidade de internação, caso ele pegue a doença, já acaba protegendo também, né, de outros vírus, de outras infecções. A gente sabe que uma internação que se prolonga começa a trazer outras consequências. As mortes provocadas pelo coronavírus nessa faixa etária também caíram. A maior redução foi em Poá, com cerca de 80% a menos em junho, na comparação com o primeiro mês do ano. Em Itaquaquecetuba, a queda foi de mais de 70%. Na sequência estão Guararema, com quase 35% a menos, Mogi das Cruzes, com queda de quase 33%, Ferraz de Vasconcelos, com menos 25%, e Suzano, com queda de cerca de 15%. Eu acho, sim, que é uma conquista, isso que sirva de exemplo, né, para agora, para as outras faixas etárias que estão sendo convocadas a deixarem o medo de lado, né? A doença é muito pior do que os efeitos colaterais de uma vacina, que alguns falam, mas dá reação. Que bom que a reação é da vacina e não do vírus. Poá também lidera com a maior queda de novos casos. Foram quase 87% a menos no final do primeiro semestre. As cidades de Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos registraram reduções de pelo menos 75%. Em Guararema, o número de casos confirmados diminuiu cerca de 55%, seguida por Suzano, com queda de cerca de 35%, e Mogi das Cruzes, com menos 20%. Mas para a gente continuar evoluindo assim, os cuidados, segundo especialistas, devem ser mantidos, viu? Só quando toda a população tiver devidamente vacinada com as 2 doses que a gente vai começar a notar que o vírus vai diminuir realmente a sua circulação, né? Então, sim, os cuidados devem ser mantidos, de máscaras, do distanciamento, evitar aglomerações, mas sem dúvida o fato do idoso estar vacinado, ele já se sente um pouco mais seguro, e a família também, né? Porque a gente percebe que os idosos estão sendo vacinados, mas também já está, a vacinação já está chegando também nos familiares. E isso, sem dúvida, tem um impacto aí no emocional, na vida social e psicológica, e que também ajuda, né, a ganhar força para até ganhar força mesmo esperando essa pandemia acabar. Exatamente, e enquanto não passar, continuar se cuidando, né? Antes de encerrar o jornal, recado rapidinho para você. Acabou a greve em 4 linhas da CPTM, mas algumas linhas ainda estão paradas. Para ajudar nessa volta para casa, o sistema Paese, com o reforço do transporte por ônibus, foi acionado para as linhas 7 Rubi, 8 Diamante, 9 Esmeralda e 10 Turquesa. A linha 11 Coral, essa que a gente vê agora na tela, estação Mogi das Cruzes, e a linha 12 Safira, que também atende a nossa região, não foram paralisadas hoje. Elas operam normalmente nesse momento, segundo a CPTM. Muito obrigado pela companhia, ótima noite para você, até amanhã.